João piscou os olhos, incrédulo, enquanto o pai, com o rosto vermelho de raiva, atirava as malas para fora da porta da casa em Lisboa. Você não é mais meu filho se continuar com essa loucura, gritou o homem, empurrando-o para a rua chuvosa da Baixa. Mas o que João não esperava era que, horas depois, seu pai o entregasse nas mãos de Miguel, o melhor amigo da família, um homem que jurava ter curado sua própria homossexualidade anos atrás. A noite caía sobre a capital portuguesa quando João chegou à casa de Miguel em Sintra, uma vila antiga rodeada de névoa e segredos. Miguel, um homem de 40 e poucos anos, alto e imponente, abriu a porta com um sorriso forçado, os olhos carregados de uma compaixão que parecia ensaiada. Seu pai me pediu para ajudar você, João. Eu passei pelo mesmo inferno e saí do outro lado. Vamos consertar isso juntos. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele havia ouvido as histórias de Miguel na mesa de jantar familiar, contadas como vitórias morais, mas agora, ali de pé, sob o olhar penetrante do homem, ele se perguntava se aquilo era salvação ou prisão. Os dias seguintes foram um turbilhão de conversas intensas. Miguel insistia em sessões diárias, sentados na sala de estar com vistas para as montanhas verdes de Sintra, onde ele compartilhava sua jornada de redenção. Eu era como você, João. Confuso, atraído pelo proibido. Mas a fé e a disciplina me salvaram. Casei-me, tive filhos. Você pode fazer o mesmo. João, aos 22 anos, recém-formado em literatura na Universidade de Lisboa, ouvia em silêncio, mas seu coração batia forte contra as palavras. Ele se lembrava de seu primeiro beijo com Tiago, um colega de turma, escondido nos jardins do Príncipe Real, um momento de liberdade que agora parecia uma traição aos olhos do pai. A pressão familiar era sufocante. O pai de João, um conservador empresário de vinhos do Douro, via a homossexualidade como uma afronta à tradição portuguesa, à Igreja Católica que moldava sua visão do mundo. Nossa família não pode carregar essa vergonha, dissera ele antes de expulsá-lo. A mãe, uma mulher devota e submissa, chorara em silêncio, implorando que João pensasse nos netos que nunca viriam. João se sentia dilacerado, amava sua família, mas negar sua identidade era como sufocar sua alma. Miguel, percebendo a resistência, intensificava as táticas. Pense no que você está fazendo com seu pai. Ele te ama, mas isso o está matando por dentro. Enquanto isso, João começava a questionar a história de Miguel. Pequenos detalhes não batiam, olhares demorados quando ele falava de seu passado, uma tensão no ar que não era apenas de mentor. Uma noite, após uma discussão acalorada sobre escolhas erradas, Miguel tocou o ombro de João de forma que não era paternal. João recuou, confuso. O que você está fazendo? Miguel corou, retirando a mão rapidamente. Nada, só. Tentando-te mostrar que o toque pode ser recondicionado. Mas João via ali uma fresta na armadura do homem, curado. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços com o casamento igualitário desde 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em círculos conservadores como o da família de João. Ele se lembrava das piadas homofóbicas nos jantares, das notícias sobre ataques a casais gays em bairros periféricos de Lisboa. Ficar com Miguel era uma tentativa de normalização, mas cada dia aumentava o conflito interno. João escrevia em um diário escondido: estou traindo a mim mesmo para agradar aos outros. Qual é o preço da aceitação? Miguel organizava saídas para reforçar a masculinidade, caminhadas pelas florestas de Sintra, visitas a igrejas onde ele orava fervorosamente. Em uma delas, na Pena Palace, com suas torres coloridas erguendo-se contra o céu azul, Miguel confessou: eu lutei contra demónios internos por anos. Não quero que você passe pelo mesmo. João, olhando para o horizonte, respondeu: e se esses demónios forem só fantasmas criados pela sociedade? A pergunta pairou no ar, sem resposta. A tensão escalava. João recebia mensagens do pai: Miguel diz que você está resistindo. Não me decepcione mais. Ele se sentia um peão em um jogo de moralidade, onde sua identidade era o prêmio. Mas uma descoberta acidental mudaria tudo. Ao limpar a casa, João encontrou cartas antigas escondidas em uma gaveta. Elas eram de um homem chamado Luís, endereçadas a Miguel, cheias de declarações de amor de décadas atrás. Meu querido Miguel, por que negamos o que sentimos? João congelou, o coração acelerado. Aquilo não era uma cura, era uma mentira.
Confrontar Miguel seria o próximo passo, mas o medo paralisava. E se isso destruísse não só sua família, mas também a vida de Miguel? A noite terminava com João deitado na cama, olhando o teto, ponderando as escolhas que definem uma vida. A confrontação veio na manhã seguinte, sob a luz filtrada pelas janelas da casa em Sintra. João segurava as cartas nas mãos trêmulas, enfrentando Miguel na cozinha. O que é isso? Você não foi curado. Você só escondeu tudo. Miguel empalideceu, os olhos arregalados em pânico. Onde você encontrou isso? Isso é do passado, João. Eu mudei. Mas a voz dele tremia, revelando a fragilidade da fachada. João sentia uma mistura de raiva e pena. Ele havia passado noites em claro, questionando sua própria sanidade sob as lições de Miguel, e agora via que o mentor era tão prisioneiro quanto ele. Você mentiu para todos, inclusive para si mesmo. Casou-se com uma mulher que não ama, teve filhos em uma vida falsa. Por quê? Miguel sentou-se, as mãos cobrindo o rosto. Pelo meu pai. Pela igreja. Pela sociedade. Naqueles tempos, nos anos 80, ser gay em Portugal era um pecado mortal. Eu escolhi sobreviver. A revelação abalou João profundamente. Ele se via refletido em Miguel, um homem que sacrificara sua essência pela aprovação alheia. Mas João, nascido em uma era mais progressista, com o orgulho gay em Lisboa enchendo as ruas do Bairro Alto todo junho, não queria o mesmo destino. E o meu pai? Ele te vê como um exemplo. Como você pode me consertar se nem você está consertado? Miguel chorou, algo raro em um homem tão estoico. Eu pensei que podia ajudar. Mas ver você me faz questionar tudo. Enquanto isso, o pai de João, de volta em Lisboa, pressionava por atualizações. Em uma ligação, ele disse: Miguel é o único que pode te salvar. Ele passou pelo fogo e saiu forte. João, do outro lado da linha, mordia os lábios para não revelar a verdade. Contar significaria explodir a amizade de décadas entre os dois homens, talvez destruir o casamento de Miguel. Mas calar era conivente com a hipocrisia. João decidiu investigar mais. Usando o computador de Miguel, ele pesquisou sobre terapias de conversão em Portugal. Descobriu que, embora ilegais em alguns contextos, práticas informais ainda existiam em círculos religiosos. Artigos no Público e no Diário de Notícias falavam de jovens traumatizados, suicídios encobertos como acidentes. Isso o enfureceu, sua família o enviara para uma armadilha disfarçada de amor. Uma tarde, Miguel o levou a uma reunião de um grupo conservador em Cascais, uma cidade litorânea com praias douradas e mansões opulentas. Lá, homens e mulheres compartilhavam testemunhos de redenção. Uma mulher falou de deixar uma parceira para casar com um homem, um jovem descreveu orações que expulsavam o demónio. João ouvia, o estômago revirando. Durante o intervalo, ele confrontou Miguel novamente: isso é lavagem cerebral. Você sabe disso? Miguel sussurrou: é o que me manteve vivo. Mas o conflito interno de João crescia. Ele sentia atração por Miguel. Não, era pena misturada com admiração pela resiliência. No entanto, a proximidade forçada criava uma tensão palpável. Uma noite, após uma discussão, Miguel admitiu: eu invejo sua coragem, João. Você veio a mim já sabendo quem é. Aquilo foi um turning point. João viu que poderia ser o catalisador para a libertação de Miguel. De volta a Sintra, João contatou Tiago secretamente. Seu ex-namorado, agora vivendo em Porto, o encorajou: não deixe eles te mudarem. Portugal mudou, mas algumas mentes não. Tiago enviou links para ONGs como a ILGA Portugal, que ajudavam jovens LGBT em crise familiar. João planejava fugir, mas hesitava. Abandonar significava cortar laços definitivos com o pai. O pai chegou inesperadamente uma semana depois, batendo à porta com fúria. Miguel me disse que você está questionando tudo. Isso para agora. A reunião dos três na sala foi explosiva. João, com as cartas na mão, hesitou em mostrá-las. Em vez disso, disse: pai, eu sou gay. Isso não é uma escolha para consertar. O pai explodiu: é sim. Miguel provou que é possível. Miguel, suando, interveio: talvez.
Talvez não seja para todos. A noite terminou em caos. O pai saiu batendo a porta, deixando João e Miguel sozinhos. Você quase me expôs, disse Miguel, aliviado e aterrorizado. João respondeu, talvez seja hora de enfrentar a verdade. Aquela conversa plantou a semente da dúvida em Miguel, que começou a revisitar memórias antigas de Luís, seu amor perdido. João escrevia em seu diário, o preço da honestidade é alto, mas o da mentira é eterno. A tensão aumentava, preparando o terreno para traições maiores. Os dias em Sintra tornaram-se um campo minado de emoções. Miguel, abalado pela quase revelação, começou a se abrir mais. Luís era meu tudo nos anos 80. Vivíamos escondidos em Alfama, trocando olhares em tascas cheias de fado melancólico. Mas a pressão da família me quebrou. João ouvia, fascinado e horrorizado. Aquilo humanizava Miguel, transformando-o de vilão em vítima. Mas a lealdade de Miguel ao pai de João era inabalável. Ele relatava progressos falsos por telefone, João está melhorando. Isso enfurecia João, que via aquilo como traição. Você está me usando para manter sua mentira intacta, gritou ele uma noite. Miguel rebateu, estou-te protegendo. Seu pai te deserdaria se soubesse a verdade sobre mim. Enquanto isso, a mãe de João ligava em segredo, sua voz trêmula, volte para casa, filho. Seu pai está sofrendo. Ela representava o conflito moral, amor maternal versus dogmas religiosos. João chorava após as ligações, questionando se valia a pena lutar. E se eu fingir? Casar com uma mulher, ter filhos, como Miguel. Mas a ideia o nauseava. Uma virada veio quando João encontrou Luís por acidente. Pesquisando online, descobriu que o homem vivia em Faro, no Algarve. Enviou uma mensagem anônima, conheço Miguel. Preciso falar. Luís respondeu rapidamente, marcando um encontro em Lisboa. João viajou de trem, o coração disparado, passando por paisagens de olivais e vinhedos. Em um café no Chiado, Luís, agora um homem de 60 anos com olhos tristes, contou sua versão. Miguel me abandonou da noite para o dia. Casou-se com uma amiga da família para encobrir tudo. Eu sofri por anos, mas segui em frente. Sou casado agora, abertamente gay. João absorvia as palavras, ele ainda te ama. Luís sorriu amargamente, acho que sim. Mas o medo o consumiu. De volta a Sintra, João confrontou Miguel com os detalhes. Você destruiu a vida de Luís por covardia. Miguel desabou, confessando, eu o amava mais que tudo. Mas escolhia normalidade. Olhe para mim agora, uma casca vazia. Pela primeira vez, Miguel questionou sua vida, esposa infeliz, filhos distantes. O pai de João, sentindo a mudança, exigiu uma visita. Chegou com o ultimato, ou você muda, ou perde tudo, herança, família. João, fortalecido pela história de Luís, rebateu, e se eu escolher ser eu mesmo? O pai, furioso, virou-se para Miguel, você falhou. Miguel, em pânico, mentiu, ele está quase lá. Dê mais tempo. Mas a traição veio à tona quando João ouviu uma ligação secreta. Miguel dizia ao pai, João é teimoso, mas vou quebrá-lo. Aquilo foi o estopim. João fugiu para Lisboa, hospedando-se com Tiago, que o recebeu de braços abertos. Você fez o certo, disse Tiago, beijando-o suavemente, um momento de alívio em meio ao caos. Em Lisboa, João contatou a Hilda, participando de grupos de apoio. Histórias semelhantes o empoderaram, jovens rejeitados por famílias conservadoras, lutando contra o machismo português arraigado. Mas a culpa o atormentava, deixar Miguel para trás era abandoná-lo à sua prisão. Miguel, sozinho, enfrentava seu próprio abismo. Ligou para Luís após décadas, sinto sua falta. Luís, surpreso, respondeu, é tarde, Miguel. Mas você pode se libertar. Aquela chamada foi o início da quebra. O pai de João, obcecado, contratou um detetive para encontrar o filho. Descobriu a estadia com Tiago e explodiu, ele está com outro homem. Miguel, conserte isso agora. Miguel, dividido, concordou em uma última tentativa. João, alertado por um amigo, preparou-se para o confronto final.
a tensão societal pesava. Em um país católico, onde o Papa visitava Fátima anualmente, ser gay ainda era visto como rebelião por muitos. A noite em Lisboa terminou com João refletindo no mirador da Senhora do Monte, vendo as luzes da cidade. Qual é o custo da liberdade? Ele se perguntou, sabendo que as respostas viriam com dor. A reconciliação forçada aconteceu em um restaurante em Alfama, com fado ao fundo e quando lamentos de amor perdido. O pai, Miguel e João sentados à mesa, o ar carregado de acusações. Você fugiu como um covarde, berrou o pai. João, calmo, respondeu, fugi de uma mentira. Miguel, conta a verdade. Miguel hesitou, suor escorrendo pela testa. Que verdade? O pai pressionou, do que ele está falando? João, sem piedade, revelou, Miguel nunca foi ex-gay. Ele amava um homem chamado Luís. Ainda ama, talvez. O pai congelou, olhando para o amigo de longa data como se fosse um estranho. Miguel desmoronou, é verdade. Eu menti por anos. Casei-me para sobreviver, mas nunca mudei. O pai, traído, levantou-se, você me usou como exemplo. Enganou minha família. A amizade se quebrou ali, na mesa coberta de azeite e vinho tinto. Miguel chorava, eu queria ajudar, mas acabei me expondo. João observava, uma vitória amarga. Ele havia libertado Miguel, mas a custo alto. O pai, humilhado, saiu sem uma palavra, deixando um vazio. Mais tarde, em casa, o pai confrontou a esposa, tudo que eu acreditava era uma farsa. Ela, em silêncio, admitiu, eu sempre soube sobre Miguel, mas calei por medo. João voltou para Tiago, mas a culpa o consumia. Eu destruí vidas, confessou. Tiago consolou, você expôs a hipocrisia. Isso é progresso. Juntos, eles participaram de uma marcha no arco-íris em Lisboa, bandeiras rainbow tremulando contra o céu azul, um símbolo de resistência. Miguel, agora sozinho, divorciou-se. Sua esposa, aliviada, disse, eu sabia, mas fingi. Ele procurou Luís em Faro, pedindo perdão. Posso tentar de novo. Luís, casado, recusou, viva a sua verdade agora, sozinho. Miguel juntou-se a grupos de terapia real, não conversão, em Coimbra, reconstruindo-se. O pai de João isolou-se no Douro, entre vinhas que outrora representavam tradição. Ele questionava tudo, a igreja, a sociedade. Uma carta chegou de João, pai, eu te amo, mas preciso ser eu mesmo. O pai rasgou-a, mas não a jogou fora. Meses depois, uma crise, o pai sofreu um infarto, culpa do stress. No hospital em Lisboa, João visitou, apesar de tudo. Por que veio? Perguntou o pai fraco. Porque família é mais que aprovação. Ali, uma trégua tênue nasceu. O pai murmurou, talvez eu esteja errado. Miguel, transformado, tornou-se ativista sutil, falando em fóruns sobre os perigos da repressão. Ele e João se reencontraram em Sintra, você me salvou, garoto. João sorriu, nós nos salvamos mutuamente. Mas nem tudo era redenção. Amigos da família viraram as costas, fofocas se espalharam em círculos conservadores. João perdeu herança, mas ganhou liberdade. Ele e Tiago mudaram para o Porto, começando uma vida juntos, enfrentando olhares julgadores em ruas antigas. A sociedade portuguesa, em transição, refletia o drama, leis progressistas colidiam com tradições. João escrevia um livro sobre sua jornada, anonimamente, para inspirar outros. O clímax veio em uma reunião familiar forçada no Natal, em Lisboa. O pai, recuperado, tentou reconciliar, aceito você, mas não isso. João rebateu, isso sou eu. Miguel, convidado, defendeu, não force o que não pode mudar. O pai, derrotado, admitiu, eu errei com vocês dois. A noite terminou em lágrimas, mas com sementes de aceitação. João refletia, o preço da verdade é a dor, mas o prêmio é a autenticidade. Anos passaram, mas as cicatrizes permaneciam. João, agora aos 28, vivia em Lisboa com Tiago, trabalhando como professor de literatura. Sua família se reconstruiu fragilmente, o pai, aposentado, visitava ocasionalmente,
evitando tópicos sensíveis. Eu te amo, filho, dizia ele, mas o apesar de pairava no ar. Miguel, liberto, vivia abertamente gay em Lisboa, envolvido com a comunidade LGBT. Ele fundou um grupo de apoio para ex-gays, ajudando outros a saírem da negação. João foi meu despertar, contava ele em palestras no Centro Cultural de Belém. Mas novas Mountain surgiram. O pai de João, influenciado por velhos amigos, recaiu em preconceitos. Em uma discussão, disse: o casamento gay é legal, mas não natural. João, ferido, cortou contato temporariamente. Por que voltar atrás? A mãe mediava: dê tempo a ele. Tiago enfrentava seus próprios demónios, ciúmes de Miguel, que se tornara amigo próximo de João. Vocês passaram tanto tempo juntos. Há algo mais. João negava, foi mentorado torto, nada romântico. Mas a dúvida plantava sementes de discórdia. Uma traição veio de dentro. Tiago, pressionado pelo trabalho em uma empresa conservadora no Porto, escondeu sua relação em eventos sociais. João descobriu: você me nega como Miguel negava Luís. Tiago chorou, medo de perder o emprego. Aquilo ecoava os temas eternos, sacrifício versus autenticidade. João questionava escolhas passadas. E se eu tivesse ficado com Miguel, fingindo? Mas sabia que não. Ele participou de debates na TVI sobre direitos LGBT, enfrentando opositores católicos. A sociedade evolui, mas o preconceito persiste, argumentava. Miguel sofreu um revés, sua família o rejeitou após a revelação. Filhos adultos distantes, ex-esposa amarga. Paguei o preço, disse ele a João. Juntos, eles organizaram um evento em Sintra, reunindo vítimas de repressão. O pai de João, em uma reviravolta, leu o livro de João, agora publicado, e ligou: eu era cego. Perdoe-me. A reconciliação veio em uma viagem ao Douro, onde pai e filho conversaram abertamente pela primeira vez. Eu temia o julgamento dos outros, admitiu o pai. Mas a sociedade testava, um ataque homofóbico em Lisboa abalou João. Amigos foram agredidos no Bairro Alto. Ele marchou em protesto, gritando por justiça. Portugal é progressista no papel, mas não nas ruas. Tiago, redimido, pediu João em casamento em um mirador com vista para o Tejo. Sem mentiras mais. João aceitou, mas com ressalvas: promete autenticidade. Miguel encontrou amor novo, um parceiro em Évora. Tarde, mas real, contou. A tensão culminou em uma reunião familiar expandida: pai, mãe, Miguel, Tiago. Antigas feridas reabriram, mas curaram. O pai toastou: à verdade, custa o que custar. João refletia em seu diário: as escolhas definem-nos, mas o arrependimento as refina. A vida seguiu, mas os ecos do passado persistiam. João e Tiago casaram-se em uma cerimônia simples em Cascais, com o mar como testemunha. O pai, presente, chorou: estou orgulhoso. Miguel, padrinho, sorriu: vejam o que a verdade faz. Mas desafios societais continuavam. Leis antidiscriminação eram debatidas no Parlamento, com opositores citando valores tradicionais. João advocava, escrevendo artigos para o Expresso. Não podemos regredir. Miguel enfrentou backlash. Um artigo no Correio da Manhã o expôs como falso profeta. Ele rebateu: eu era vítima, agora sou voz. O pai de João, em paz, doou para causas LGBT. Reparação, disse. Tiago e João adotaram uma criança, enfrentando burocracia e preconceitos. Vale a pena? Perguntavam amigos. Sim, pela família que criamos. Anos depois, em uma reflexão, João visitou Sintra com sua família. Olhando a casa antiga, pensou: aqui começou o fim da mentira. A história terminava com todos mudados, danos reparados, mas lições eternas. E você, leitor, negar a si mesmo por amor à família é uma escolha nobre ou uma traição à própria essência?